Boa noite, comandante, tudo bem? Vamos iniciar a partir de agora esse bate-papo aqui. O nosso amigo do lado de lá da telinha, tá logo embaixo aí, o grande, renomado Benê Barbosa, professor, colunista, consultor, professor ativista, uma liderança não só nacional quanto mundial nos aspectos aí de segurança pública e essas partes correlatas. Mais do que colunista de sites, jornais, né, Benê? Isso. Instrutor de tiro também. Dá aula aí em Atibaia, né? Eu dou aula em Atibaia, no projeto policial, né? E eu tenho cursos que eu dou também em outros clubes de tiro, como aqui em Floripa, por exemplo, aqui no Clube 38, né? Pois é, gente. O tema o debate de hoje é sobre questão de armamento civil, armamento policial, estado de desarmamento, referendo, são essas questões correlatas. E, Benê, sou muito, para quem não conhece ainda, sou cabo Bonagimã, sou policial militar aqui do Estado do Espírito Santo, sou ex-conselheiro da Associação de Cabos Soldados e atual, aliás, última forma, sou ex-diretor executivo da Associação de Cabos Soldados e atualmente sou conselheiro na referida classe. Trouxe o Benê aqui, fiz o convite e atendeu prontamente a essa questão. E, Benê, eu vou ser muito sincero, vou ser muito franco nessa questão de que sou humilde em reconhecer que não tenho 1% da capacidade técnica, nós não estamos em paridade técnica aqui de discussão. Tenho que ser humilde em reconhecer isso, em fazer esse reconhecimento, e espero que a partir desse bate-papo todos nós aí possamos entender muito mais sobre essa questão que envolve armas de fogo, questão do armamento para a população como um todo. Benê, iniciando aí com uma fala, eu vi uma frase aqui que eu achei muito pertinente, e é uma frase de Robert Heinlein. Eu vou parafrasear ela, né? Uma sociedade armada é uma sociedade educada, e se não for, se torna uma. Eu achei muito interessante e bem pontual na questão desse livro aqui. Para quem não sabe, esse livro, o nosso Benê Barbosa, ele é o coautor desse livro, Mentiram para mim sobre Desarmamento. É um best-seller. Eu concluí a leitura dele hoje e te falo a verdade, Benê, quem lê esse livro aqui realmente deixa de lado de acreditar nessas falácias, nessas narrativas da esquerda em querer aí impor o desarmamentismo no Brasil. E essa questão, cara, o direito à arma de fogo é um direito inalienável. Protege a vida, protege a liberdade, o seu patrimônio. E, professor Bernê, gostaria que o senhor fizesse uma apresentação. Eu já fiz uma parte de apresentação, gostaria que o senhor também batesse um papo com o pessoal aí que está aguardando. Vamos lá, vamos lá. Não, o objetivo, você citou o livro, né? E o objetivo desse livro foi exatamente esse, né? Trazer de uma forma o mais clara possível, né? Sem aquele tecnicismo chato, né? Aquele monte de números, embora a gente traga também questões de estatísticas, de levantamentos, de estudos, mas foi fazer de uma forma muito clara, né? Exatamente para as pessoas começarem a entender, né, essa questão que foi colocada na sociedade brasileira nos últimos anos de uma forma polêmica, de uma forma gerando muitos debates, né, muito calor e pouca luz, né? Então a ideia é exatamente essa, né? E graças a Deus a gente tem conseguido alcançar o objetivo com esse livro, né? Então estão todos aí convidados, né, a conhecer, a ler, né? Principalmente aqueles que ainda têm algum senão com essa questão do armamento, né? Vocês vão ver, né, que praticamente tudo que é dito sobre esse assunto, né, por aquelas pessoas que defendem o desarmamento da população, as restrições às armas de fogo, são ditos, são coisas ditas quase sempre, né, de uma forma enviesada, de uma forma muitas vezes até mentirosa mesmo, né, ou através de falácias, ou seja, a pessoa sai de uma verdade para chegar numa conclusão completamente falsa, né? Então, o meu objetivo com esse livro foi exatamente isso, né? Foi levar informações, levar com que as pessoas pensem, né? Vejam esse assunto por uma outra ótica, né? Uma ótica, um ângulo aí que muitas vezes
não é abordado. Com certeza. Benê, abrindo um ponto mais técnico de bate-papo, hoje no Brasil nós estamos vendo que está imperando um certo autoritarismo de coalizão aí contra o governo Bolsonaro, que tem editado decretos aí a favor da população se armar. Você considera que hoje, com essa coalizão da esquerda, está sendo mais difícil aí a gente pautar essas questões aí e conseguir... porque houve a questão dos decretos recentemente, alguns deles foram revogados porque a esquerda se juntou para dizer que essa questão de rastreabilidade, de liberação para advogados, tirar a discricionariedade dos delegados, tornaria uma, como eu diria a palavra, tornaria o nosso país mais violento. E, na verdade, não. Nós percebemos aí que hoje, com mais armas, com um número muito maior de armas que estão sendo chanceladas as licenças para obtê-las, nós percebemos que o índice de criminalidade, na verdade, vem reduzindo. E a esquerda já percebeu isso, está construindo meios de desestabilizar o governo. Você acha que está sendo mais difícil? Acha que está sendo mais fácil? Eu pergunto a você, Benê, justamente por isso, por você estar ligado a esse movimento armamentista que hoje temos aí dentro da Câmara Federal, graças a Deus. Tanto que na época, acho que foi 2004, né, Benê? Você foi consultor também dessa frente parlamentar? A verdade é o seguinte, né? Houve uma expectativa de que seria muito mais fácil do que está sendo, né? Uma expectativa falsa, né? Eu já não esperava algo assim. Por quê, né? Porque nós temos ainda um grau de contaminação muito grande, inclusive entre pessoas do governo, congressistas que foram eleitos com essa base de propostas, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o capitão Augusto, né? Que é o líder da tal bancada da bala, né? E é uma pessoa que é cheia de restrições, né? Tem entrevistas dele dizendo assim, não, por que o cidadão tem que ter mais de 2 armas? Isso é um absurdo, não precisa mais do que 2 armas, né? Então, esses são posicionamentos que não condizem, né, em tese, pelo menos, com aquela ideia de que ele que o ajudou a eleger, inclusive. E não é Sim. só ele, né? Nós temos aí muitos outros exemplos dentro da base do governo que são pessoas que ainda têm um enorme preconceito, né? Ainda são favoráveis às restrições que existem ou outras restrições, né? E tudo isso eu vejo por quê? Porque são pessoas desinformadas, né? São pessoas que ainda, né, sentem aí essa contaminação que houve durante 30 anos. Né? Ninguém passa incólume disso, não tem jeito. Né? Então, infelizmente, a gente ainda tem que lutar contra isso. Não é só contra a esquerda. Né? Não é só contra a esquerda. Nós temos uma boa parcela aí da direita, infelizmente, que mesmo, repetindo, mesmo eleita com esse propósito, ainda tem uma série aí de senões com esse assunto, né? Ou são contra o porte, ou sou contra a liberação de outros calibres, ou sou contra a quantidade de armas na mão do cidadão, né? Então, isso é o mais difícil, né? A esquerda a gente já esperava, ninguém esperava menos do que isso, né? Tanto é que os problemas, muitos dos problemas que o governo Bolsonaro tem enfrentado, ele não tem enfrentado só de opositores, ele tem enfrentado, inclusive, de gente do próprio governo. Né? Então, por exemplo, tivemos lá no passado algumas portarias que acabaram sendo derrubadas, ou ele teve que modificar para não serem derrubadas, porque faltou uma assessoria técnica, né? mais conhecedora desse assunto. Parece que agora a gente vai ter algumas novas portarias aí que estão vindo, né? Que parece que agora a coisa realmente parece que foi mais pensada, né? Mais estudada, né? Ouviram-se pessoas capacitadas nesse sentido, né? Para se fazer uma coisa
que não fosse acabar sendo derrubada depois, ou que, no final das contas, não trouxesse benefício nenhum. Mas o importante é entender, né, que é um longo caminho que nós temos. Né? Da mesma forma que nós levamos 30 anos para chegar onde nós chegamos, nós temos ainda muito tempo para trabalhar isso. E agora é o momento de reconstruir, né, esse direito, essa liberdade que o cidadão tem que ter de ter uma arma de fogo para sua defesa. E por que isso tem que ser tão claro, né? A gente tem que brigar tanto por isso? Por uma coisa muito simples. Alguém duvida, alguém que está nos assistindo, ou qualquer outra pessoa, alguém duvida que se você for atacado, essa família for atacada, você não tem o direito de se defender, né? De se autodefender, né? De tentar repelir uma agressão? É muito óbvio, está lá no nosso Código Penal, né? Excludente de ilicitude, legítima defesa. Repelir injusta e iminente agressão. Exato, acabou, né? Agora, óbvio, né? Como é que você consegue exercer essa liberdade, esse direito natural, né? Se você não tiver acesso às armas de fogo? Você não consegue, né? Então, entram 3 criminosos na sua casa, podem até estar desarmados, podem estar com facas, com pedaço de pau. Como é que você se defende? Você vai sair trocando paulada, trocando facada, saindo no tapa? Isso não existe, né? Você tem que ter uma arma de fogo, que é o instrumento eficaz para você exercer a sua legítima defesa, né? Portanto, é óbvio, né, que se você não tiver aqueles que advogam, né, em você não ter uma arma de fogo, Temos muito caso, como policial principalmente, aqui as regiões aqui, onde tem o interior aqui do Espírito Santo, talvez você não sabe, o Espírito Santo é um dos maiores produtores do mundo de café, Conilon. Nós temos aqui um grande problema seguinte, as fazendas no interior, até que algumas delas, até que se chegue uma viatura policial, até que se chegue o Estado, o cara passou 30, 40 minutos, entendeu? Sobre a mira de armas, sobre a iminência de ter a porta da sua casa arrombada. É o caso aqui que eu venho destacar uma cidade como Soretama, que é próxima de nós estamos, onde eu atuei com várias ocorrências de assaltos em propriedades rurais, fazendas, onde proprietários dessas fazendas foram mantidos reféns dentro de casa. Apanharam, a mulher apanhou, o filho apanhou, ele apanhou, entendeu? E ele não tinha o quê? Não tinha nada para se defender. Porque hoje, Benê, vamos lá, o produtor rural, hoje, até é uma questão que eu vou discutir logo mais, o produtor rural, nós temos 3 DPFs aqui no Espírito Santo. A capital, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. O cara que mora em Soretama, em uma cidade do Oeste, ele tem que deslocar grandes distâncias para ir lá, além dessa burocracia, para ir lá tentar galgar um direito, que na realidade é o seguinte, galgar o que hoje muitos acham que é privilégio, não direito. O livro conta bem isso. E você passa por uma via crucis para ter uma arma de forma legal. É um absurdo isso, Benê. É um total absurdo, né? E não precisa ir longe. Olha só, estou aqui em Florianópolis, né? Capital do estado de Santa Catarina, né? Que tem uma polícia militar muito eficiente, muito atuante, embora seja o menor efetivo do Brasil, né? Ela é extremamente eficiente. Mas nós tivemos aqui, para quem acompanhou, não sei quem acompanhou, né? Nós tivemos uma passagem aqui de um tornado, né? Uma tempestade terrível, né? Que destruiu quase aqui o sul do estado de Santa Catarina, atingiu fortemente a ilha de Santa Catarina, e nós ficamos praticamente 3 dias, né? Sem telefone, né? Sem telefone. Caramba! Nós ficamos 12 horas, mais de 12 horas. Como é que vai pedir socorro? Exato. Sem telefone, sem internet. Quem conseguia fazer qualquer tipo de ligação, todas as linhas estavam congestionadas. Você não conseguia falar com a polícia, você não conseguia falar com a Defesa Civil, você não conseguia falar
com os bombeiros, com ninguém, porque congestionou tudo durante 3 dias. Né? E eu fico imaginando, e quem precisou acionar a polícia militar por uma questão de uma tentativa de invasão ou de um crime ocorrendo, não conseguiu. Não conseguiu. Isso nós estamos falando, né, de uma grande capital. Agora, você imagina, então, né, nesse interiorzão, nesse Brasil gigantesco que a gente tem, se isso é possível. É impossível. Pegamos estados como o Amazonas, Minas Gerais, Amazonas, Bahia. Imagina, é impossível. Eu tive em Manaus esse ano, né, uma palestra, e eu vi isso muito de perto. Né? Você sai 100, 200 quilômetros de Manaus, você não tem nada, você não tem estrada, você tem rio. Você tem rio. Né? Como é que você vai imaginar que um ribeirinho que vive naquelas comunidades não vai ter uma arma para sua defesa, até para sua subsistência, né? Para colocar literalmente carne na mesa? Né? Não tem açougue no meio da Amazônia, né? Nem mercado, sei lá, comprar o hambúrguer bonitinho e tal. Você tem que caçar, você tem que pescar. Né? Então, esse Brasil ele é muito esquecido pelos nossos políticos. Ele é muito esquecido. Né? Quando se faz legislações em Brasília, né, via de regra, só se pensa nos grandes centros. Nós tivemos, olha só, nós tivemos no Espírito Santo um outro exemplo muito forte, né, muito representativo, que foi a greve da Polícia Militar. Sim. Inclusive, eu estou respondendo à auditoria militar aí por insubordinação, motim, 1.200... Benê, só para você ver, isso eu tenho liberdade de falar, graças a Deus. Eu, por questões estatutárias, como cabo da Polícia Militar, algumas coisas eu não tenho liberdade para falar. Claro. Que a Federal não trouxe à luz ao Código Penal Militar, ao Código Processual Penal Militar, mas 1.250 policiais militares hoje se encontram respondendo ações judiciais por crime militar nesse período. Então. E aí que nós tivemos ali, foi uma situação onde o cidadão não contava com a Polícia Militar, né? Não tinha como contar com a Polícia Militar, e contava só com ele mesmo. Eu tenho grandes amigos aí, tenho muitos amigos aí, e eu recebi vários relatos, assim, de prédios, de condomínios, aonde aqueles que tinham uma arma de fogo foram fazer a segurança desses locais. Né? Sim. O comércio fechou praticamente inteiro, né? Em Vila Velha, olha só que interessante, né? A única loja que não fechou foi a loja Guerreiros, que é uma loja de armas de fogo. Né? Eles ficaram abertos, porque, pô, quem que ia atacar uma loja de armas? Isso mostra... Só seguro, né? Isso mostra o poder de dissuasão, a simples existência de uma arma de fogo naquele local foi o suficiente para garantir o mínimo de segurança. Né? Sim, as pessoas têm que entender, porque assim, houve uma deturpação muito grande na ideia de segurança pública. Né? Isso é ruim por dois lados. Né? Então, assim, fala assim, eu quero ter uma arma para me defender. Aí vem alguém e diz assim, não, mas isso é obrigação da polícia. Isso é obrigação da segurança pública, do Estado. Falou, não, peraí. Aonde está escrito, em qualquer lugar do mundo, que a polícia tem obrigação de me defender 24 horas por dia? E outra coisa, no próprio artigo da Constituição, diz lá, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Isso, exatamente. Por quê? Porque é impossível para as polícias ou para a segurança pública de uma forma geral garantir segurança 24 horas por dia para qualquer cidadão. Nós não temos condições de serem onipresentes. Exatamente. E isso ainda, além de tudo, esse discurso traz algo muito negativo para a própria polícia, para os próprios policiais. Né? Por quê? Porque joga um peso sobre as costas dos policiais que não é deles. E aí aquele negócio, onde estava a polícia quando invadiram a minha casa? Fala, filho, estava onde ela sempre vai estar, aonde dá. Com certeza. Não tem como fazer diferente. No final das contas, você é policial, você sabe disso, via de regra, a polícia chega quando o crime já foi cometido. Já aconteceu. Já aconteceu. Como dizia um amigo meu, policial,
né, já aposentado de São Paulo, e fala, Benê, a gente chega para recolher os cacos, porque já aconteceu, e para correr atrás do bandido e tentar prender o cara para ele responder por isso. Só que o crime já aconteceu. Né? Sim. Benê, falando sobre aquela questão aí da sensação do medo que só de pensar em que ali possa ter uma arma de alguém armado, acho que Foucault, eu não gosto muito de Foucault, foi esquerdista. Só que ele tem um livro, acho que Vigiar e Punir, que fala sobre essa sensação do panótico. O que é? O cara sente que está sendo vigiado, mas vamos trazer para essa realidade. Um vagabundo chegar de moto, se aproxima de um bar, onde tem algumas pessoas que têm suas joias, seus relógios, seus aparelhos celulares. Ele vê alguém ali que olha no volume da cintura, fala, rapaz, será que ele está... O simples será que ele está armado faz com que esse assaltante não... Olha, se o medo de vigilância evitasse crimes, a gente não tinha crimes no Brasil. Hoje você dificilmente entra você vê uma casa, a partir da classe média, lógico, que não tem câmera, não tem vigilância eletrônica, tá tudo filmado. Aqui a gente tem aqui por Floripa câmeras da polícia espalhadas por todo lugar. O bandido não tem medo de ser filmado. Sabe por quê? A sensação de impunidade. Nossa lei é fraca. Ele não tem medo de ser preso. Ele não tem medo da justiça. Ele não tem medo da lei. Agora, se ele sabe que ele pode ser baleado, que ele vai tomar tiro, aí a coisa muda de figura. Eu não quero uma câmera para filmar o criminoso que entrou aqui na minha casa e matou todo mundo. Isso não me adianta nada. Eu quero algo eficiente para evitar que ele entre. É muito simples isso. Né? Eu não tenho câmera aqui, eu tenho alarme. Né? E tenho arma. Né? Por quê? Porque o alarme é para me avisar que alguém está entrando. E a arma é para efetivamente eu me defender. Né? No máximo, você tem câmera para, quando você está fora de casa, poder observar o que está acontecendo, se realmente houve uma invasão, acionar a polícia, né? Ver se não foi um falso alarme, que às vezes acontece, o alarme dispara, você não tem como saber se aconteceu ou não. É só para isso que câmera serve. É só para isso. Sim. Né? Se câmera tivesse poder, banco não era assaltado. Né? Pô, é muito simples. É muito simples. O que vai assaltar um banco? Arma. Gente armada. Acabou. Acabou. É uma questão que por exemplo, uma vez, infelizmente, eu tive que fazer a prisão. Eu me recordo aqui, eu tive que fazer a prisão de um rapaz que, durante um assalto, ele tinha sua arma de fogo registrada, mas estava com ela, portando ela, durante assalto na rodoviária, no município vizinho aqui, Linhares. Ele sacou de sua arma, enquadrou o cara, só que chegando no local, como é um local cheio de monitoramento da prefeitura, que aciona a própria polícia militar, infelizmente eu tive que conduzi-lo porque eu não tenho essa autoridade de juiz, que só compete juiz essas questões. Tive que prendi o cidadão algoz que praticou o roubo e, infelizmente, o rapaz que tinha o seu registro de arma de fogo teve que me acompanhar ao DPJ, onde teve sua arma apreendida e foi obrigado a pagar fiança. É triste. Essa é a nossa legislação. Essa é a nossa legislação, infelizmente. Infelizmente. Né? E aí, essa é a importância de mudar a legislação. Né? Porque assim, eu não posso ficar à mercê do entendimento da legislação. Né? A gente não pode ficar à mercê da boa vontade, seja lá de quem for. Né? Eu só quero ter o meu direito preservado e garantido. Né? Exatamente. Sim. Isso aqui eu posso, ponto final. Né? Não é aquela de ficar imaginando, tomara que eu pegue um promotor que não vai querer me ferrar, tomara que eu pegue um juiz que não vai querer me ferrar. Não, eu quero estar dentro dessa legalidade exatamente para não dar espaço para interpretação. Né? Hoje nós temos, por exemplo, os atiradores esportivos. Ele tem lá uma jabuticaba, né? Mais uma jabuticaba que só existe no Brasil, né? O tal do porte de trânsito. Né? Só que é muito subjetivo. Muito subjetivo. Muito. Eu já abordei atiradores
indo para o clube de tiro por denúncia, aí o vizinho não gosta do cara, liga, ó, o cara tem uma arma no carro, o cara tá aí você vai armado. agora. Isso. Né? E aí, qual é o problema disso? Então, assim, é do percurso da casa até o clube e do clube até em casa. Ok, beleza. O cara pode parar Assim, para tomar um café. pô, parei para abastecer. Pô, me deu um piriri, passei mal, comi um negócio que me caiu bem, parei no posto de gasolina, tive que parar numa loja, tive que parar num shopping. E aí? E aí eu faço o quê? Eu deixo minha arma no carro, e aí roubo o meu carro, levo minha arma, ou eu vou com a minha arma, e aí de repente alguém vê e fala, pô, acho que esse cara tá armado, chama a polícia, o cara é abordado. Ou então, por exemplo, eu por questões de segurança, né, eu não costumo fazer o mesmo trajeto toda vez. Eu procuro alterar o trajeto. A questão de segurança, né? Então, por exemplo, por que eu sou obrigado a sair daqui e pegar o menor caminho possível até o clube de tiro? Não, eu tenho 3 caminhos diferentes. Eu posso ir por cima, eu posso ir por baixo, eu posso ir pelo centro, eu posso não sei o quê. Fala, não, eu resolvi ir pelo centro. E aí o cara olha e fala assim, não, você não está no seu trajeto. Ué, como não? Quem disse que não? Então, dá margem para essas interpretações que são completamente ridículas. Além Sim. de tudo, o mais maluco de tudo é o seguinte, olha só, eu, Benê Barbosa, instrutor de tiro, tenho arma há mais tempo do que muita gente que nem tinha nascido ainda, né? Nunca cometi um crime na minha vida, nunca cometi uma infração na minha vida. Eu saio da minha casa, se eu estiver atirando, ok, você está apto a portar uma arma de fogo para sua defesa. Se eu não estiver indo para o clube de tiro, eu não tenho mais essa destreza. Qual é o sentido disso? Né? Eu posso levar uma arma para defender o meu acervo porque eu estou indo para o clube de tiro. Mas eu não posso levar uma arma porque eu estou indo levar meus filhos na escola. Não faz sentido nenhum. Né? Eu já tive discussões, eu já tive discussões com colegas que acham que armar a população de bem, que eu vou ser muito pontual nessa questão, armar a população, segundo eles, seria perigoso para nós mesmos. Já acho que não. Claro que não. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Essa semana, 3 dias atrás, um atirador esportivo salvou a vida de um policial em São Paulo. Tá vendo? Salvou a vida de um policial militar em São Paulo. O policial foi abordado por três criminosos. Ele sacou a arma, efetuou o primeiro disparo, a arma falhou, travou. Deu nega. Ele não conseguiu sanar a pane da arma. Quando os 3 perceberam o que tinha acontecido, eles voltaram para pegar o policial. Estava passando um atirador esportivo, ele parou o carro, disparou contra os caras, baleou um, os outros 2 fugiram. Ele salvou a vida desse policial. Tá vendo? É bom que fique registrado isso. Isso é bom que fique registrado. Entendeu? Está em boletim de ocorrência. Bacana, bacana. E, Benê, é importante destacar também essa situação que as pessoas de bem, a possibilidade de elas se envolverem em delitos mínima. Raríssimas. Só que hoje, Benê... Você é policial há quantos anos? 12 anos, Benê. 12 anos. Quantas pessoas você prendeu que tivessem cometido um crime violento utilizando uma arma legalizada? Você lembra de alguém? Cometendo crime com uma arma legalizada, Benê? Boa pergunta. Eu não me recordo. É isso aí. Em 12 anos de polícia... Qualquer policial. Em 12 anos de qualquer policial. Rua. Eu não me recordo. 12 anos praticamente de rua. Fui para o ambiental agora por alguns problemas que eu tenho que deixar sossegar para me voltar para a infantaria. Mas há 12 anos de atividade de rua, não me recordo nenhuma. E, Benê, essa questão ela deveria ser mais flexibilizada. E de que forma? Eu acho que você vai se lembrar muito mais do que eu, porque os anos 90 eu era apenas uma criança ainda. Na década de 90, havia um convênio da Polícia Civil com a Polícia Federal. Que... Não, na década de 90, nem existia Sinarme. Nem existia Sinarme. Até 1997, até o porte ilegal de arma não era nem crime. Era uma simples contravenção penal. Até 1997.
Era uma simples contravenção penal. Eu comprei minha primeira arma em 1991. Na mesbla não, né? Não foi na Mesbla, não foi na Mesbla. Foi uma loja ali no centro de São Paulo, 1991. Eu portei durante muito tempo essa arma só com registro. Aí um dia, isso em 91, em 93 eu estava na faculdade. Em 93 eu precisei sair, eu não tinha telefone em casa. Eu precisei sair para telefonar, porque minha avó estava passando mal, fui ligar para o meu tio. E eu fui parado por uma viatura do Garra. Eu estava com a minha arma, um 38. Ela me parou, porque ali eu morava num lugar meio barra pesada de São Paulo ali. Ela me parou. A hora que ela me parou, falou assim, olha, eu tô armado. Tô em telefonado, tô armado. Aí o policial falou assim, você tem porte? Eu falei, não, tô com o meu registro. Tá aqui o registro. Eu vou pegar sua arma. Eu falei, não, tudo bem. Pegou minha arma, bateu a numeração com o registro. Falou assim, mas por que você tá saindo armado? Eu falei, não, minha avó tá passando mal, tô indo ligar pro meu tio para vir pegá-la aqui em casa, não sei o quê. Ele me devolveu a arma, devolveu o registro. Né, me deu um tapinha nas costas e falou assim, porra, vai lá, tira o porte, que são, porra, uma hora você pega um que vai encrencar com você, vai encher seu saco. Né? É igual a CNH hoje. Exato, isso. Tipo assim, porra, renova lá, vai embora, vai. Não vou encher seu saco. Era exatamente isso. Mas se criou essa neurose, né, com o cidadão armado, né? E aí você vê, poxa, é triste ver policial prendendo atirador, né? Porque o cara tá, entre aspas, fora do percurso, só que ele tá com toda a documentação em ordem, né? Para tirar CR de atirador esportivo, quem conhece sabe, né? A dificuldade que é, você passa por todos os testes. Você tem que ter uma vida ilibada, você tem que ter residência fixa, você tem que ter comprovação de renda lícita, você passa por todos os testes, né? Poxa, é um negócio assim meio maluco, porque assim, eu vejo muito isso numa mudança, né, de formação dos nossos policiais. Né? Hoje a gente tem uma formação muito positivista. Né? Muito aos olhos de estar no papel. Isso. Acabou a sensibilidade humana. Tem que gerar papel, é cara crachá, cara crachá, cara crachá. E não existe se perdeu muito desse bom senso. Né? Não é em todo lugar, mas via de regra, é assim, né? Se perdeu esse bom senso, né? Porra, eu vejo, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais é um negócio assim deprimente. Você pega os jornais de Minas Gerais, né? A quantidade de sitiante preso, né? Porque a polícia encontrou lá uma espingarda de um cano calibre 28, Puta, sabe? né? Benê, não, e o negócio. Eu tive uma discussão com um oficial da Polícia Militar aqui, que é um grande amigo meu, sobre essa questão. Eu bati o pé porque muitas vezes colegas chegam num sítiozinho, o camarada polícia como herói, entendeu? Não, a pessoa que é de bem, ela não mente, ela fala a verdade. Isso, aí o cara chega e fala assim, o senhor tem arma? Tenho uma espingarda ali, posso ver? Pode. Tá aqui, ó. O senhor tem registro? Não, o senhor tá preso. Porra. Não, mas eu quero falar uma coisa ainda que muito ocorre. Chega lá, o registro está vencido. Senhores, eu discuti, inclusive, com esse oficial, que é um grande amigo, falei com ele, olha só, não existe essa coisa de prender a pessoa, a arma de fogo, conduzir a pessoa ao DPJ, não existe tipo penal, entendeu? Por uma arma vencido, porque a arma não é legal. Administrativa. É isso aí. Porque muitos, o seguinte, Benê, vou ser sincero, aqui no Espírito Santo, por exemplo, há o bônus pecuniário. Você aprendeu uma arma de fogo, você tem. Aí, eu não sei se alguns fazem isso por desconhecimento ou por essa pretensão. Eu prefiro acreditar que não é por essa pretensão, mas por desconhecimento, porque na academia militar, por exemplo, não aprendi sobre isso. Eu aprendi sobre isso o quê? Lendo, estudando, eu sou acadêmico em Direito, gosto de ler e ficar a par dessas questões. Então, eu sou muito sensível porque o povo do interior é um povo que tudo é difícil para eles, Benê. Vamos pegar um cara que mora 200 quilômetros da capital, Sim. Que ele quer ter sua arma de fogo. Você acha que a espingarda dele vai estar registrada?
Não vai. Tem um amigo meu. Ele queria, mas não tem como. Tem um amigo meu que mexe com leite. Um pequeno sítiozinho, ele falou, mano, eu queria comprar uma arma de fogo, orientei os caminhos, entendeu? Aí sabe, ele falou comigo, Bonade, mas eu não tenho condições de ir à capital, porque se eu ficar fora do meu sítio, a vaca tem que ser ordenhada todo dia. É isso aí. E por isso que seria importante retornar esse convênio com as polícias civis. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma questão de nem só delegacia toda a cidade tem. Toda a cidade tem, Benê. E outra coisa, a facilidade que o cara tem. O cara conhece alguém da delegacia que vai chegar para ele, olha só, como é que é isso? Como é que é isso? É mais fácil. O delegado conhece ele. O delegado conhece ele. O delegado sabe para quem ele pode dar, por exemplo, um porte de arma ou não. Sim! E até... Olha só, quando eu tirei meu primeiro porte, foi em 92. Comprei minha arma em 91, fui parado lá pelo Garra, em São Paulo, Polícia Civil de São Paulo. Em 92, eu entrei com meu pedido de porte, ali na Polícia Civil de São Paulo. Né? Fiz pela loja, que eu tinha comprado a arma, eles fizeram a documentação, enviei. Uma semana depois, recebo uma ligação da delegacia, falou, olha, o doutor Antônio, lembro até hoje, um velhinho de gravatinha borboleta, assim, delegado há 50 mil anos, né? E, olha, o doutor Antônio quer falar com o senhor sobre o seu porte de armas. Eu tinha 21 anos, 22 anos. Né? Fui lá, aí ele, com o meu porte, assim, já datilografado em cima da mesa, né? Ele falou assim, ó, por que você quer um porte de arma, garoto? Né? Aí expliquei para ele, falei, olha, eu faço faculdade, trabalho até tarde, faço faculdade, moro num bairro meio esquisitão, né? Porra, sustento a minha mãe e a minha avó, né? E viajo bastante, às vezes tem que viajar, não sei o quê, papapá. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, tá bom, não vá me aprontar nada, né? E assinou meu porte, entregou na minha mão, né? Assim. E depois as renovações foram praticamente automáticas até 2003, quando eu não consegui mais o porte de armas. Por quê? Porque cai na mão de um burocrata que nunca viu sua cara, que não faz a menor questão de ver sua cara, né? E que está ali para obedecer uma legislação burra. A verdade é essa. Né? Ou acorda de mau humor e fala assim, não, hoje eu não vou dar porte para ninguém. Porque exatamente isso acontece com a discricionalidade. Alguns amigos meus policiais federais disseram que é o seguinte, alguns desses delegados que vêm de faculdades federais, por exemplo, tiveram essa formação acadêmica, tiveram essa doutrinação desarmamentista desde lá e não conseguem perceber. Por isso que eu falo, gente, olha só, os senhores que estão aqui agora assistindo a gente, quem está fazendo curso de Direito ou qualquer outro que pense em ter sua arma de fogo, que queira saber sobre esse mundo relacionado a armas de fogo, equipamentos, munição, tem a obrigação de ler esse livro. Tem a obrigação de ler esse livro. Porque isso daqui, Benê, eu como policial, 12 anos, eu vi aqui questões que eu nunca parei para pensar. Legal. E graças a Deus trouxe luz ao conhecimento. Eu conversei com um advogado amigo meu ontem pela parte da manhã, que inclusive vários advogados estão assistindo nós aqui. Ele falou que a dificuldade que ele teve, que ele como advogado, tem mais de 600 causas em andamento, é esposo de uma policial militar. Nas primeiras vezes que ele foi fazer entrevista lá, praticamente, acho que na primeira vez, foi indeferido. Ele tentou novamente e conseguiu pela bênção divina. Ele chegou, explicou para o delegado a situação dele, mas, cara, hoje nós estamos mendigando isso como fosse privilégio, cara. Isso, exatamente. Uma questão que é direito. Exatamente. Cara, a arma de fogo na mão tem inclusive tem um tópico do seu livro ali, controlar a arma de fogo ajudará a reduzir os índices de violência. Eu quero que você fale essa questão aí, Benê, sobre... Se ajudasse, o Brasil teria reduzido a sua criminalidade violenta nos últimos anos. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. Né? E não é só o Brasil. Você vê todos os países, né, que adotaram as práticas de restrição na tentativa de reduzir a criminalidade, tiveram um efeito exatamente o contrário. Tiveram um aumento dessas taxas criminais, por uma questão muito simples, muito simples. O bandido, ele é bandido, ele não é maluco, né?
Quando ele resolve cometer um crime, ele resolve cometer o crime pensando no quê? No risco e no lucro. Então, ele arrisca assaltar um banco porque ele sabe que o lucro é muito grande. Agora, ele arrisca assaltar alguém no farol, porque mesmo o lucro sendo pequeno, porque ele vai roubar um celular, no máximo um relógio, porque ele sabe que o risco é zero. Há 20 anos atrás, não existia arrastão em via pública. Há 20 anos atrás, não existia arrastão em restaurante. Por quê? Porque o bandido sabia que se houvesse ali 20, 30 pessoas, a chance de haver mais do que uma pessoa armada era grande. Então ele não arriscava. Hoje não. Ele sabe que isso não acontece. Então toda essa campanha de desarmamento fomentou o crime violento, não o contrário. Então nós percebemos hoje que grande parte desse pessoal da Globo, que fez campanha na época, um referendo aí, todo mundo hoje usa segurança, né? Todo mundo. Sempre usaram. E outra coisa. Luciano Huck, né? Luciano Huck, Angélica, todos eles andam com seguranças armados. A Globo inteira tem seguranças armados dentro dos prédios. Toda a diretoria da Globo anda de carro blindado e seguranças armados. Então é uma hipocrisia gigantesca, né? Quase criminosa, dizer que armas não protegem. Ora, se armas não protegem, então por que você anda com segurança armada? Se armas não protegem, por que todos os políticos brasileiros andam com seguranças armados? Por que os juízes têm porte de arma? O juiz não é uma função policial. Então, por que ele tem institucionalmente o porte de arma? O promotor de justiça? Por quê? Porque a arma de fogo é, sim, um instrumento eficaz para você exercer o seu direito natural de legítima defesa. Tranquilo. Lembrando aqui essa questão também, Lelê, você participou ativamente, eu gostaria que você explicasse para todo mundo aqui o que aconteceu no nosso país, por quê? O referendo em 2005 foi claro. Inclusive, acho que foi o Rio Grande do Sul, né? 80% da população votou sim. Depois já Amazonas e o Roraima, que foram os mais... Foi mais de 90%, né? Por quê, Benê? Que o referendo 2005, você participou ativamente lá, pela frente parlamentar armamentista. Eu quero saber por que o referendo, não só eu, como todo mundo está assistindo aí, por que o referendo não foi acatado? É a vontade do povo. Porque, via de regra, o voto só vale quando eles vencem. A verdade é essa. Né? Quando agrada aqueles que estão no poder e pensam de uma forma igual àquela que o voto venceu. Não foi o caso. Não foi o caso. Né? Então, a gente teve o referendo em 2005. Né? 2005. Foi uma vitória assim, inequívoca, incontestável. Uma diferença gigante, né? De 64% a 33%. Mas, mesmo assim, né, os nossos políticos parece que não perceberam que houve um referendo. Né? É uma coisa impressionante. Né? E até hoje eles se deixam pautar aí por essas pesquisas fajutíssimas, né? Desses institutos que a gente conhece, tipo Datafolha e etc., que diz assim, 72% da população é contra ter arma de fogo. Fala, porra, como é que 72% da população é contra e no referendo deu 64% a favor? Isso em 2005. Isso em 2005, quando havia ainda muita gente acreditando numa possível eficácia do Estatuto do Desarmamento, que não veio. O Estatuto do Desarmamento tinha 2 anos só em vigência. Então ainda muita gente ainda acreditava, falando assim, não, isso aí acho que vai dar certo. Hoje todo mundo olha e fala, não, isso aí não deu certo. Desarmar a população não deu certo. Não deu certo. Né? Só que isso foi ignorado e continua sendo ignorado pelo nosso Congresso. Continua sendo ignorado por senadores e deputados federais e, repito, mesmo aqueles que foram eleitos nessa tal onda bolsonarista, onda de direita, onda conservadora.
Sim. Desculpe o meu francês clássico, mas grande parte ali que foi eleita com essa proposta está cagando. Defendia essa bandeira. Está Grande parte cagando o eleitorado dele. Oi? Grande parte aí, puxando pelo nome Bolsonaro, defendia essa bandeira. Sim. Sim, Hoje, agora virou casaca. E agora mostrou não. a verdadeira face. Eu tomei um susto aqui agora porque sempre que eu vou a Brasília, Benê, eu sou muito bem recebido, inclusive no gabinete do Capitão Augusto. Eu não sabia disso. Então. Olha, Entendeu? eu vou te contar, eu vou te falar. Eu conheci o Capitão Augusto em 2006, talvez antes disso. Antes dele ser eleito a primeira vez deputado federal, tá? Eu conheci ele, vou até dizer todos os detalhes, caso ele... Quem sabe ele assiste isso e lembre disso. Foi durante um evento que tinha em São Paulo, que chamava Magnum Show, que era um evento com fabricantes, lojistas de armas, que acontecia uma vez por ano em São Paulo, promovido pela revista Magnum, revista de armas de fogo, né? E eu sempre tinha lá meu quiosquinho lá do Movimento Viva Brasil. E ele foi me procurar. Ele foi me procurar porque ele estava saindo candidato, né, a deputado federal. E nós sentamos para conversar e ele disse para mim, com todas as letras, não, porte, eu sou completamente contrário ao porte de arma pelo cidadão. O cidadão não tem que portar arma, quem tem que portar arma é a polícia. O dia que ele falou isso na minha frente, eu falei, bom, capitão, então, o senhor, por favor, pode ir, porque o meu voto, o meu apoio, o senhor não vai ter, porque nós não falamos a mesma língua. É isso. Triste ouvir isso. É isso. Triste ouvir isso, Benê. Cara, nós hoje lá no Congresso Nacional, Benê, alguns políticos que merecem ser destacados aqui na nossa live aqui, que estão apoiando nossas ideias. Merecem. Acho que nós temos pessoas muito coerentes ali. Muito coerentes, independente de qualquer coisa. Né? Então, nós temos lá... É ruim citar, porque a gente sempre acaba deixando um ou outro de fora. Mas se eu pudesse destacar, né, nós temos o Eduardo Bolsonaro, né, que tem sido uma pessoa coerente com essa questão dentro do possível do que ele pode fazer. Nós temos o Paulo Eduardo Martins, aqui do Paraná, que é uma pessoa extremamente coerente. Nós temos o Príncipe Felipe, né, deputado federal, também tem sido coerente. A Bia Kicis, né, e alguns outros deputados que nunca deram uma bola fora nesse sentido. São deputados que realmente entendem essa necessidade, mas infelizmente ainda são minoria, né? Ainda são minoria, né? Ainda há ali, né, como eu já disse, né, uma contaminação ideológica favorável ao desarmamento muito grande. E o que algumas pessoas nem conseguem entender isso, né? Mas isso vem fortemente, né, dentro do setor militar. Né? Dentro do setor militar. Tanto do Exército como das polícias militares. Né? Mais um que eu não posso deixar de citar, Capitão Derrite. Né? Por isso que eu falei, é ruim citar porque a gente sempre esquece alguém. Né? O Farrur, Sargento Farrur, são pessoas que realmente acreditam nisso. Mas são minoria no Congresso. Né? Esse é o problema, porque assim, às vezes as pessoas acreditam que você elegendo 1, 2, 3 políticos com aquela posição, isso vai ter força para mudar. Vai contaminar. Não vai. Isso está provado já. Né? A mudança ela tem que ser de baixo para cima, não o contrário. Né? Me fala aqui, Benê, as suas principais considerações sobre a Lei 10.826, da Lei 10.826/2003, para quem não sabe, é a Lei do Estado de Desarmamento. Porque aqui eu vi faz uma pesquisa, um apanhado no Google, e que o Estatuto salvou 100 mil vidas. Argumento usado no desaprovação do Estatuto. O que você tem a falar sobre essa narrativa? Isso é uma piada, isso é um número, é um exercício de futurologia. Né? Procure em algum país do mundo, um estudo que indique vidas salvas. Não existe. O que você tem de forma defensiva, ela salva a vida, só que não é interesse da imprensa divulgar. Não, lógico que não. Lógico que não. Né? Há pesquisas nos Estados Unidos
que armas de fogo são usadas de forma defensiva mais de 2 milhões de vezes por ano. Isso não aparece em lugar nenhum. O que aparece é a arma quando causa uma tragédia, não quando ela evita uma tragédia. Né? Tá cheio de casos aí de tragédias que foram evitadas porque alguém estava armado. Só que isso não vira notícia. Quando vira, é uma notinha no jornalzinho pequeno que ninguém lê. Né? E hoje é mais interessante dizer que armas matam pessoas, né, Benê? Isso, é a arma que mata, é o carro que atropela, é a faca que esfaqueia, é a caneta que escreve errado, é o garfo que engorda. Né? Ou seja, você tira essa responsabilidade das pessoas. Não, desculpa. Se alguém foi assassinado, independente do instrumento que foi usado, você tem um autor. Esse autor Sim, a culpa é dele. Tem que ser identificado, preso e mantido preso, cumprir a sua pena. Isso não acontece. O Brasil ele só consegue solucionar 8% de todos os assassinatos que acontecem no país, a média nacional. 8%. 92% dos assassinatos fica sem se descobrir sequer a autoria. Pois é. Como é que você vai reduzir a criminalidade violenta com índices de solução dessa? É ridículo. Uma experiência muito interessante essa semana, né? Polícia Civil do Paraná, tá? Curitiba está solucionando 88% dos homicídios. Eles chegaram nesse índice, o que é um índice maior do que, por exemplo, os Estados Unidos. E a delegada responsável, ela diz o seguinte, desses mais de 88% dos homicídios esclarecidos, mais de 77% envolvem o quê? Tráfico de drogas. Ou seja, crime. Benê? Já existe um envolvimento criminal. Então, aquela balela, aquela mentira, quem mata no Brasil é o cidadão comum que briga no bar, briga de trânsito, briga de vizinho. Isso é mentira, isso é falso. Quando acontece, você é policial, você sabe disso. Quando um vizinho mata o outro, ou quando o marido mata a mulher, ele já tem um histórico criminal. Ele já tem um histórico de violência. Não é aquele cidadão pacato que nunca teve problema nenhum com a justiça, aí de repente ele pira e atira no vizinho. Isso não existe, isso não acontece. É muito simples. Mas como se isso existisse, justamente para subsidiar essa narrativa. Claro. Entendeu? E para criar medo. Para criar medo nas pessoas. Então, assim, porra, o cara é vizinho do Benê Barbosa, mas o Benê Barbosa tem um monte de arma. Ah, nossa, uma hora ele vai me matar. É isso. É a tentativa. Assim, não é assim, porra, se um dia eu precisar, o cara vai poder me defender. Não, é um dia ele vai ficar doido e vai me matar. Isso não acontece. Né? Eu tenho armas, como já prescreveu mesmo, meu pai já está morto, eu tenho arma desde os 16 anos de idade, que foi quando meu pai me deu minha primeira arma. Né? Pois e é, nunca aconteceu um crime. Nunca teve um crime. Nunca. Realmente um crime ser praticado por um cara que está apto e está lá e cometeu um crime com uma arma registrada, dificilmente. Quero aproveitar aqui, ó, Benê, quero aproveitar o espaço aqui para parabenizar o soldado Santos e Assunção. Hoje, no município de Guarapari, aqui no Espírito Santo, os dois soldados conseguiram abordar e pegaram uma submetralhadora Kel-Tec, .556, com carregador caracol, uma pistola SA-XD .40, 37 munições .40 Federal Hollow Point e 116 munições .223 Ring. Aqui, tudo importada de forma ilegal, vinculada possivelmente ao tráfico de drogas, para nós vermos essas armas, sim, que são ilegais, elas têm capacidade de oferecer risco a pessoas de bem. Armas legalizadas não na mão de pessoas de bem que se preocupam em correr atrás e tê-las de forma legal, não geram violência. Não é, olha, eu vou te dizer, não é nem só a questão da arma ilegal. Porque assim, o Brasil, ele tende a esse negócio de papel. O Brasil adora papel. Né? Isso pode, isso não pode, no papel. Né? Então, por exemplo, você pega a legislação americana. Né? A legislação americana, ela diz o seguinte, a questão da arma não é a legalidade da arma, é a legalidade do seu uso.
Sim. Então, se eu tenho uma arma e cometo um crime, não importa se essa arma é legal, se é ilegal, você vai pagar por esse crime. Então, esse é o grande problema do sitiante que é preso. Por quê? Porque se foca na questão da legalidade da arma. Como se a arma pudesse ser má ou boa, simplesmente porque ela tem um pedaço de papel ou não tem um pedaço de papel. E não pelo seu uso. A questão da arma é o uso. Como qualquer outro objeto, uma faca. Todo mundo tem faca na cozinha, não tem? Né? Quantas vezes você esfaqueou um parente durante uma discussão? Provavelmente você vai responder que nunca. Então, o problema não é a faca. Não importa se você comprou essa faca, se você achou na rua essa faca, se alguém te deu de presente essa faca. Você não precisa papel dessa faca para ela estar legalmente na sua casa, para ela não ser problema. Com a arma de fogo é a mesma coisa. Então, o sitiante é preso porque não tem um pedaço de papel, só que ele passou 80 anos com essa arma e ele nunca cometeu um crime. Sim. Essa é a questão. Então, o que a gente tem que focar é o quê? É o uso criminal da arma. Não importa se ela é legal ou é ilegal. Usou uma arma para cometer um crime, ele tem que ser preso e de uma forma exemplar. É muito simples. As pessoas falam assim, Benê, e se um atirador esportivo comete um crime? Cara, prende o cara, joga a chave fora, prisão perpétua. Eu quero que se lixe. Se cometer um crime, independente se ele tem uma arma legal ou não, ele tem que ser preso. Com certeza. Responder pelo seu ato na medida de sua conduta. Acabou. Agora, Benê, essa questão aí a gente estava puxando aqui sobre a Lei 10.106, o decreto 5.123, que dispõe sobre registro, posse, comercialização e blá, 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 sobre armas de fogo e munições, o que você tem a falar sobre o decreto? Houve um novo decreto agora que acho que qual o número? 9.000 e alguma coisa, não me recordo muito bem. O que você tem a falar sobre esses decretos? Eu acho que faltou assessoria, não faltou? Faltou? Assessoria na elaboração deles. Sim, claro que faltou. Faltou tecnicidade, né? A gente tem um problema muito grande, de uma forma geral, nos políticos brasileiros, que eles não sabem ouvir quem não é político, né? Então, a gente teve esse problema no projeto de lei 10.000, no projeto de lei do deputado Rogério Peninha. Até esqueci o nome, faz tanto tempo que eu não falo dele que até esqueci o nome, né? Que já enterraram esse projeto. Então, era um projeto que foi tecnicamente muito bem feito, com farta participação aí do Fabrício Rebelo, né? Que é um cara extremamente técnico, provavelmente o cara mais técnico do Brasil sobre esse assunto, muito mais do que eu, né? Na questão de legislação especificamente. Né? Esse projeto foi tecnicamente bem feito. Aí cai na mão dos políticos. O Peninha, Rogério Peninha, apresentou como a gente propôs. Está aqui, ó, isso aqui é bom. Ele olhou e falou assim, vou apresentar. Aí cai na mão do relator. Aí o relator olha e fala assim, não, vou fazer o meu projeto. Porque o meu projeto vai ser melhor. Aí o cara começa a ouvir taxista, ouvir caminhoneiro, ouvir o secretário dele, ouvir a polícia, ouvir não sei o quê. Pronto, acabaram com o projeto, destruíram o projeto. Por quê? Porque ele quer puxar para ele, né? E no governo não é diferente. No governo, no executivo, não é diferente. Benê, no encerramento, eu vou fazer algumas questões aqui a você. Por exemplo, recebi a pergunta aqui do advogado, o Dr. Rafael Botideiro, que me falou uma coisa, inclusive, que eu não estava ciente sobre isso. Pergunta dele aqui é o seguinte, senhor Benê, o senhor entende sobre a Polícia Militar dos Estados quererem limitar o registro de armas de fogo dos militares? No caso, dizendo que o comando das polícias militares querem limitar o registro de armas de fogo dos militares. Segundo ele, aqui no próprio Estado, a Polícia Militar vem determinando a entrega das armas particulares, fundamentando a ordem no decreto 801-R, feito pelo próprio comando, no caso, o qual afirma que policiais que estão de licença médica ou respondendo a algum processo criminal não poderiam ter a posse de sua própria arma particular. Isso é um absurdo sem tamanho. Mas isso mostra, né, que ninguém está salvo dessa sanha, dessa vontade desarmamentista, né? Então, ora, desculpa, né? Um policial militar, para estar respondendo um inquérito, né, um processo criminal, é muito simples, né? Basta ele ter baleado um bandido. Ele vai responder, a gente sabe disso, né? Esse é o procedimento normal, né? A mesma coisa que o cidadão, quando age, mesmo agindo em legítima defesa, ele vai responder por homicídio com o excludente
da legítima defesa. Né? Sim. O policial é a mesma coisa. Então, você impedir um policial de ter uma arma particular, portanto, você está tirando do policial o seu sagrado direito à autodefesa, é um absurdo inominável. Até porque, em tese, ninguém é culpado até, né, tramitar em todas as instâncias. Então, como assim? Então, você só está respondendo, então eu vou lá, faço um BO contra você por ameaça. Pronto, você está respondendo por ameaça. E a partir dali você não pode ter mais uma arma particular. Pô, isso é inadmissível, mas é bom, entre aspas, né? É bom para que as pessoas entendam que essa vontade de desarmar as pessoas não vale só para os civis, vale para os policiais. O próprio Estatuto do Desarmamento, na sua versão original, ele extinguia a posse de armas particular por policiais, militares e civis no Brasil. Tá? É que isso não passou, mas a ideia era essa. Nossa, rapaz. É. Benê, sei que estamos rompendo tempo aqui, mas só queria bater mais uma questão aqui. Benê, para as pessoas terem mais ou menos um paralelo e terem ciência de que, como é lá fora, dá um exemplo aqui das questões dos países desarmamentistas e os países armamentistas no que tange a violência praticada nesses países. Olha, esse assunto é longo, daria um programa, uma live inteira aí, né? Mas a gente, resumidamente, é o seguinte: se você pegar, aí são dados, né? Os 25 países mais armados do mundo, que inclusive incluem aqui o nosso vizinho Uruguai, que é o 10º país mais armado do mundo. O Uruguai é o 10º? É o 10º país mais armado do mundo. No Uruguai, há uma arma para cada 6 habitantes. Né? Se você olhar esses 25 países mais armados, nenhum deles figura entre os 25 mais violentos ou com mais homicídios. Portanto, é muito claro que não é a existência da arma de fogo na sociedade, essa disponibilidade, que determina os seus índices criminais. Se fosse isso, o Paraguai, por exemplo, alguém duvida que é fácil comprar arma no Paraguai? Acho que não, né? O Paraguai tem o 3º menor índice de homicídios da América do Sul. 3º menor. Ele só perde para o Chile e para o Uruguai. E só não é menor porque ele deu o azar de fazer fronteira com o Brasil. E a fronteira acaba elevando a média nacional deles de homicídio. Então não há nenhuma relação. Por outro lado, você vê países onde houve desarmamento e a criminalidade explodiu, como o Brasil, a Venezuela, né? E outros países aí pelo mundo. Nós inclusive, para desconstruir essa narrativa da esquerda de que armas inclusive legais, representam risco, o Brasil faz fronteira com vários países, como você falou, Paraguai, Argentina, Uruguai, que grande parte das armas que entram no nosso país e que vão para a mão de criminosos vem por esses países. Vem por Salto de Guaíra, Pedro Juan Cabaleiro, Punta del Este, Cidade do Leste, desculpa, e vem através desses locais o Brasil, de forma totalmente clandestina, alimentando o tráfico de drogas com armas e munições. Aproveito o espaço para parabenizar o trabalho desempenhado pela Polícia Federal e pela PRF, principalmente, o Núcleo de Inteligência, que está fazendo apreensões consideráveis de armas de fogo que vêm de fora para alimentar o tráfico brasileiro, o tráfico nacional. E são essas armas que nós devemos combater. Muito mais aí, de que forma? Liberando que o cidadão possa auxiliar a polícia militar, possa auxiliar a polícia civil. Porque, como nós dissemos aqui, Benê, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Mas como será a responsabilidade de todos se nós não temos condições? Se o cidadão de bem ele sofre uma via crucis, despachante, financeiro, que hoje ter uma arma de fogo legalizada é caro em todos os aspectos. Sim. Inclusive, eu não sei ainda, mas aqui no Espírito Santo, por exemplo, de ICMS, a arma de fogo paga 25%. 25% aqui no Espírito Santo, Sandão, você que está assistindo. Só de ICMS, fora o resto. Só de ICMS.
Aí vamos lá. Em média no Brasil hoje, 65% do valor, do preço de uma arma são impostos e taxas. Pois é, aí ele sofre essa questão das distâncias, que nós não temos ainda esse convênio, que se Deus quiser, acho que a partir desse bate-papo aí, tem policiais civis que estão assistindo, que vão conversar com seus delegados, vão conversar aí, policiais federais vão conversar para ver se há um movimento de forma a balançar lá em cima do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que nós possamos conseguir esse convênio. Eu sou policial militar ambiental hoje, nós vamos ter convênio com o IBAMA. Então, não é a União e o Estado, elas têm que estar juntas nessa questão. Entendeu? E principalmente porque essa questão do armamento civil é uma bandeira do Bolsonaro e creio que ele não deixará de lembrar daqueles que votaram nele justamente por também defender esses princípios de pátria, família, armas de fogo. Só para finalizar, ela defende o que é um jeito... Na arma de fogo na mão, se ela de bem, vai defender a vida, vai defender o seu patrimônio, vai defender a sua liberdade. Exato. Um país sem seus cidadãos com armas de fogo fica facilmente dominado aí por extrema-direita, extrema-esquerda, aliás, com esse projeto comunista que querem aplicar no mundo, né, Benê? É isso aí, é exatamente isso. Vamos lá, Benê. Agradeço demais da conta aí a possibilidade de estar, como eu já disse e reitero, não tenho paridade técnica para discutir com você, mas você aí, batemos um papo, você falou, não, vamos fazer uma live, é super importante. Agradeço de coração aí, entendeu? A sua sensibilidade estar aqui conosco e parabéns aí pelo trabalho que você desempenha, entendeu? Sou um fã seu e estou esperando aí um novo livro, hein? Um novo livro que você está escrevendo, já estou sabendo. Tá chegando aí. Deixa suas considerações aí para as pessoas que estão visualizando aí. Bom, agradeço a oportunidade, sempre importante de debater esse tipo de assunto, falar sobre esse tipo de assunto, né? Convido aí todos vocês a lerem o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. Está à venda lá tem na Amazon, tem em outras livrarias virtuais, tem na minha livraria também virtual, que é a livraria do Benê, né? E me acompanha aí nas redes sociais, né? Estou sempre postando aí, né, informações sobre sistemas. Tenho postado ultimamente, agora na última semana, a questão da segurança com armas de fogo, né? São vídeos, né, explicativos aí que valem para todo mundo, tá? Então é só me procurar lá no meu Instagram, que é o que eu mais utilizo hoje, que é o bene.barbosa.35, tá aqui também, né? O Cabo já marcou aí já, então convido todos vocês aí a me seguirem, vamos caminhar junto nisso aí para a gente transformar o Brasil num país realmente seguro para todos, não só seguro para os bandidos. Com certeza, Benê. Forte abraço, Deus te abençoe, viu?